Oi turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de filosofia. E vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso. Ter perto de você todo o seu material, né, para não estar se dispersando da aula. E vamos começar, ok? Hoje a gente vai falar sobre um filósofo, gente, o René Descartes. Nascido em 1596, e o ano de seu falecimento foi em 1650. Foi um filósofo e matemático francês, criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico, que deu origem à filosofia moderna. Ele é autor da obra O Discurso sobre o Método, um tratado filosófico e matemático publicado na França em 1637. Uma das mais famosas frases do seu discurso é "Penso, logo existo". René nasceu em Halle, na antiga província de Touraine, hoje Descartes, na França, no dia 31 de março de 1596. Entre os anos de 1607 e 1615, estudou no Colégio Jesuíta Royal Henri Le Grand, estabelecido no Castelo de Le Fleche, doado aos jesuítas pelo Henrique IV. Estudou Direito na Universidade de Poitiers, concluiu o curso em 1616, mas nunca exerceu o direito. Decepcionado com o ensino, afirmou que a filosofia escolástica não conduz a nenhuma verdade indiscutível. Só a matemática demonstra aquilo que afirma. Então ele fez uma crítica aí à obra de Tomás de Aquino, que a escolástica ela juntava a filosofia, ou seja, os dogmas, as crenças com a razão. Então ele já veio com essa bomba dizendo que a escolástica não conduz a nenhuma verdade indiscutível. Só a matemática demonstraria aquilo que afirma. Em 1618, iniciou os estudos da matemática com o cientista holandês Isaac Brakman, certo? Com 22 anos, começou a formular sua geometria analítica em seu método de relacionar corretamente. Ele rompeu com a filosofia de Aristóteles, adotada nas academias em 1619, propõe uma ciência unitária e universal, lançando as bases do método científico moderno. Descartes alistou-se no exército do príncipe Maurício de Nassau, em 1629 e em 1649. Viveu na Holanda, servindo ao exército em várias viagens. Realizou diversos trabalhos na área da filosofia, das ciências e matemática. Relacionou a álgebra com a geometria, fato que fez surgir a geometria analítica, que a gente estuda até hoje, e o sistema de coordenadas, conhecido hoje como plano cartesiano. Em O Tratado do Mundo, uma obra de física, Descartes aborda a tese do heliocentrismo. Porém, em 1633, abandona o plano de publicá-la devido à condenação de Galileu pela Inquisição. Em 1649, foi para o Estocolmo, na Suécia, como professor a convite da rainha Cristina. No dia 11 de fevereiro de 1650, René Descartes falece, acometido por uma pneumonia. Descartes e a filosofia. Descartes propôs uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse totalmente fundamentada na verdade. Sua preocupação era com a clareza. Sugeriu uma nova visão da natureza que anulava o significado moral e religioso da época. Então ele queria que essa filosofia, ou esse estudo das coisas, não levassem nada para o lado religioso, e que também tudo fosse provado através do seu sistema, de estudo, que usava muito das ciências e de muitas outras áreas, inclusive a matemática, para poder se chegar à clareza dos objetos estudados. Então ele fala assim, que acreditava que a ciência deveria ser prática e não especulativa. Acreditava na existência de uma verdade absoluta e incontestável e que para atingi-la desenvolveu o seu método da dúvida, que consistia em questionar todas as ideias e teorias pré-existentes. Expôs as 4 regras para se chegar ao conhecimento, E elas são:
nada é verdadeiro até ser conhecido, né, reconhecido como tal. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. As considerações devem partir do simples para o mais complexo. O processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido, né, ou esquecido. Para isso, Descartes criou o método da dúvida. Ao duvidar de tudo o quanto fosse possível, alcançaria o conhecimento verdadeiro, algo segundo que ele não poderia ser duvidado, né, ou indubitável. Inicialmente, o filósofo duvida dos sentidos, pois os sentidos podem ser fontes de engano. A seguir, chama atenção para a impossibilidade de reconhecer um sonho. Desse modo, tudo o que chamamos de realidade pode ser apenas elementos integrantes de um sonho, né? Mas percebe que mesmo nos sonhos, as regras matemáticas não são alteradas. Descartes afirma que a matemática é um conhecimento um pouco mais puro. Entretanto, podemos estar sob a influência de um gênio maligno, um Deus enganador que nos faz acreditar em certas coisas. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Ou que um triângulo possui 3 lados. E essas são, né, algumas citações, né, algumas frases que Descartes deixou, né, para a reflexão das pessoas, né? Então ele dizia aqui na primeira o seguinte: viver sem filosofar é o que se chama de ter olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Se quiser buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide ao máximo que puder de todas as coisas. Na terceira, não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não há nada no mundo que esteja melhor distribuído do que a razão. Toda a gente está convencida de que a tem de sobra. Para examinar a verdade é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida ao máximo possível. E não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. Então, essas são as frases que Descartes deixou, né, para a gente fazer uma reflexão. E como atividade, né, gente, a gente vai fazer isso. Explicar com suas palavras cada uma das citações, né, acima, mínimo 5 linhas para cada uma, né? Então você vai ler cada uma, né? São as citações dele, e você vai estar fazendo uma análise de cada uma com 5 linhas para cada, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acessem a agenda eletrônica de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Valeu!